Lembra aí do pulmão, lembra do seu pulmão. O seu pulmão normalmente é cheio de ar, beleza. Só que além do pulmão, dentro aí do arcabouço torácico, a gente tem uma estrutura que reveste o pulmão, chamada de pleura. Essa pleura tem duas camadas, uma camada coladinha com o próprio pulmão e uma camada colada com o arcabouço costal. Entre essas duas camadas, geralmente a gente não tem nada. Na verdade, a gente tem um mlzinho lá, muito pouquinho, só para não representativo, uma coisa muito discreta. Então, geralmente, a gente não enxerga nem a pleura e nem o espaço pleural. O que é o derrame pleural? O derrame pleural é quando começa a se acumular líquido no espaço pleural. O líquido não está dentro do alvéolo, não está dentro do pulmão. Ele está entre o pulmão e a caixa torácica, ele está dentro do espaço pleural, entre os folhetos pleurais, o folheto que reveste o pulmão e o folheto que reveste a caixa torácica. Então, ó, o que acontece? Começa a se acumular líquido entre o pulmão e o arcabouço torácico. E o que esse líquido faz? Ele faz aquela porção do pulmão que está em contato com ele reduzir de volume. Então, quando o derrame pleural é muito maciço, além dele empurrar o pulmão, ele também promove a atelectasia do pulmão. E aí a gente vai chamar essas atelectasias de atelectasias passivas, porque é passivo, ele está acontecendo ali só porque o derrame está promovendo ali o esmagamento dos alvéolos, não está deixando o alvéolo expandir, é uma atelectasia dita passiva. Então, o derrame pleural, normalmente, como o paciente faz o raio-x de pé, vai tender a se acumular aqui na porção mais inferior e ele vai tender a se moldar a quem? Ao próprio formato do pulmão. Como assim? A pleura reveste o pulmão. Então, quando eu tenho um pouquinho de derrame pleural, em geral ele se acumula no espaço pleural e o espaço pleural ele tem a conformação do pulmão. Então, aquele líquido ele tende a ir se acumulando na conformação do pulmão. É por isso que, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu tenho uma quantidade moderada pequena, eu vou ver como se fosse uma opacidade assim, ó, no cantinho aqui do pulmão, porque ele está se moldando ao espaço do derrame pleural. Olha aqui, do espaço pleural, ao formato do pulmão. Então, desse lado aqui, vem C costofrênico livre, do lado esquerdo eu tenho vem, sumiu, obliterou, apagou o seu costofrênico esquerdo e veja que essa opacidade ela tem um formato típico como se estivesse subindo na ladeira. Olha aqui, ó, ela faz essa forma geométrica aqui que o pessoal chama de menisco, que parece um menisco. É como se ele fizesse uma subida da ladeira aqui assim, ó. Por que está fazendo isso? Porque o derrame está no espaço pleural e esse é o formato ali do espaço pleural. Então, à medida que ele vai se acumulando, ele não vai subindo como se fosse o nível de uma represa, ele não vai assim reto. Ele, quando é menorzinho, ele vai se moldando como se fosse um menisco. E é assim que você vai diferenciar de atelectasia e de consolidação, porque nenhuma dessas faz esse formato, ó, de menisco ali no canto. Nenhuma delas vai fazer esse aspecto aqui, tá? Não vai fazer. Beleza? Beleza. Uma das principais dúvidas é sempre, como é que eu sei que eu não é derrame pleural e não a consolidação ou a atelectasia? Olha o sinal do menisco. Tem o menisco, tem a subidinha aqui da ladeira, derrame pleural, tá? Outra coisa, claro, é que você vai obliterar o seio costofrênico, então você não vai enxergar o seio costofrênico. Cuidado também, você vê lá algo meio que parece um menisco, mas o seio costofrênico está livre, isso aí não é derrame pleural. E outra coisa, por que a gente está vendo esse derrame pleural aqui assim? Porque o paciente está de pé. Se o paciente tivesse deitado, o derrame pleural, em vez de ficar acumulado inferiormente, ele ia escorrer, ia ficar posteriormente ao pulmão. E qual ia ser o resultado? Você já sabe da aula 1, redução da transparência daquele lado. Então, ó, opacidade que lembra um menisco, sinal do menisco, ou sinal da parábola. Muita gente conhece como sinal da parábola de Damoiseau, eu aprendi como sinal da parábola, e depois vi que também tinha esse termo, sinal do menisco, mas tem muita gente que conhece como sinal do menisco. Então, olha só, aqui desse lado, lado esquerdo, seio costofrênico livre, lado direito, seio obliterado. Eu não vejo
é como se fosse um biquinho aqui inferior, tá vendo? Esse afilamento típico e normal do seio costofrênico tá um negócio obtuso, grosseiro aqui, ó. Tá obliterado e parece até que forma uma parábola, forma um menisco, derrame pleural. Obliterou o seio, fez parábola, fez menisco, derrame pleural. Tá lá. Mais uma vez, olha só, nesse aqui já tem um volume maior. Compara o lado normal, seio livre, com o lado esquerdo alterado, seio obliterado. E veja que faz um verdadeiro menisco, uma verdadeira parábolazinha. Tudo isso aqui, ó, derrame pleural. Subiu a ladeirinha, fez menisco, fez parábola, derrame pleural. Beleza? No derrame pleural, quanto mais volumoso ele é, mais ele vai tender a deixar o pulmão menorzinho, ele vai ocupando todo aquele espaço ali. E se o paciente faz a radiografia com a escápula no campo, né? Se ele faz a radiografia supinado em decúbito, tende a todo aquele lado ali ficar com a redução maior da transparência. Então, esse aqui, ó, essa redução difusa da transparência, que está maior até aqui no lobo inferior, a gente precisa saber, esse paciente fez o AX ereto ou deitado? Como tem um pouquinho de escápula no campo, provavelmente ele fez deitado, então aqui em cima essa redução da transparência assimétrica em relação ao outro lado, provavelmente é um pouquinho de líquido pleural que está escorrendo ali por trás, beleza? Então, ó, pouquinho de líquido pleural, aqui mais acentuado. Agora é o seguinte, e se esse paciente fez a radiografia e só esqueceu de tirar a escápula no campo? Muda todo o nosso raciocínio, né? Aí a gente vai pensar que isso aí é só um derrame pleural mais volumoso mesmo. Nesse caso aqui, a hipótese principal seria que o paciente está realmente supinado. Sempre, se você puder, peça para o colega que vai fazer o exame botar se foi supino ou se foi ereto, mas o correto é que se foi feito supinado o paciente, se foi feito ereto, a escápula não esteja no campo. Se estiver no campo, teve falha na hora de fazer o exame, falha técnica no posicionamento do paciente. E o derrame pleural maciço, gente? Mais uma vez, seio costofrênico livre de um lado, do outro obliterado. Hemitórax opaco. Olha a diferença do que está acontecendo com a traqueia. Está empurrada, abaulada contralateralmente para o outro lado. Não está o derrame pleural, não quer nem saber de ninguém ali perto dele. Ele sai ocupando espaço, vai empurrando o mediastino para o outro lado. A gente não vê direito a margem esquerda do coração, porque faz sinal da silhueta, mas perceba que o mediastino como um todo está lateralizado para a direita, ok? Então, derrame pleural maciço. Derrame pleural intercisural. O que é isso? É quando o derrame fica entre uma fissura e a outra. Então, por exemplo, na projeção aqui da fissura horizontal, pegando um pedacinho da fissura oblíqua. E você tem que tomar cuidado com isso, porque no perfil a gente está vendo que é uma opacidade laminar, massa. João, como é que eu sei que é um derrame pleural intercissural ou uma atelectasia? É difícil, às vezes é impossível. Mas, em geral, o derrame pleural intercissural faz umas barriguinhas, ó, ele não é 100% triangularzinho, mas às vezes não vai dar para diferenciar mesmo, paciência. Só que no PA, o derrame pleural intercissural eventualmente vai se apresentar como uma opacidade redonda, como vocês estão vendo aqui. E aí os desavisados vão achar que é um tumor e 3 dias depois repete o raio-x, depois de otimizar as medidas clínicas para um paciente que estava com gesto, e o tumor some. O tumor virou um fantasma, sumiu. Esse tumor fantasma é um achado típico dos derrames pleurais intercissurais. Então, o termo tumor fantasma não é um termo para neoplasia, é um termo para derrame intercissural que estava lá no primeiro raio-x, poucos dias depois de otimizadas as medidas clínicas, desapareceu aquela bolota porque era só um derrame. E aí o pessoal chama de tumor fantasma, mas na verdade isso era um derrame. Beleza?